Olá, hoje é sábado, dia 18 de junho de 2022 e eu decidi gravar esse vídeo. Normalmente eu não gravo no sábado porque eu pensei comigo, tem muita gente querendo estudar para o concurso do INSS. Então tem muita gente esperando o quê? Um vídeo com questões comentadas. E hoje eu preparei um vídeo especialmente para você, concurseiro, estudante, de sábado, de domingo, de qualquer outro dia, de madrugada. Então fica nesse vídeo, ativa o sininho, ativa as notificações para você ser avisado e vamos agora estudar Direito da Seguridade Social. Vamos lá. Antes de mais nada, não esquece de baixar, fazer o download, está aqui na descrição do vídeo, fazer o download da apostila com todas as 200 questões de Seguridade Social que separei para você. Essas 200 questões nós vamos abordar durante todos os nossos vídeos. Hoje é a nossa aula de número 6. Estamos no começo ainda, estamos indo devagar, mas é justamente para que você possa lentamente, eu sei que o concurso pode sair a qualquer momento, mas lentamente você ir absorvendo os conceitos que nós estamos tratando aqui. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos às questões de hoje. Banca CESP e Sebrasp. Determinado Estado da Federação pretende editar lei para disciplinar o regime próprio de previdência de seus servidores. Mas não há nenhuma previsão a respeito na Constituição Estadual. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Em obediência à Constituição Federal de 1988, para que o Estado possa editar a referida lei, é imprescindível que a Constituição Estadual discipline o mesmo tema. Veja, de acordo com o artigo 24, inciso 12, artigo 24, inciso 12 da Constituição de 1988, compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Previdência Social. Municípios, por sua vez, eles têm a prerrogativa de instituir regimes próprios com base nos artigos, ou melhor, no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Sendo a matéria de competência concorrente, vou fazer uma observação aqui. A competência ela é concorrente entre quem? União, Estados e Distrito Federal. Então, cabe à União estabelecer normas gerais, preservando a autonomia dos demais entes federados, conforme prevê o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Sobre as questões, não há dúvida. A controvérsia é quanto ao grau, isto é, em que medida pode a União impor determinadas condutas e limites na organização e criação de regimes próprios de previdência para servidores públicos estaduais e municipais. Vamos ler novamente o que diz o artigo 24, inciso 12. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Vou grifar aqui, passar um vermelho aqui, ó. Um vermelhinho aqui. Concorrentemente sobre inciso 12, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Parágrafo 3º do artigo 24. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Cumpre salientar aqui, observar, com a emenda 103/2019, fica vedada a instituição de novos regimes previdenciários. O artigo 40, parágrafo 22 da Constituição de 1988 diz o seguinte: vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá
para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, entre outros aspectos, sobre. E aí vem os dispositivos que para nós não vêm ao caso. Então, a alternativa ela está errada. Podemos marcar. E deixa eu anotar aqui, para a gente não perder, o artigo 24, parágrafo 22 da Constituição Federal de 1988. Tudo bem? Bora, estamos em frente. Banca FCC. Essa aí é cheia de coisa. Carlos trabalhou por 30 anos como empregado de empresa de informática e, por pouco mais de 5 anos, por conta própria, na área de software, perfazendo mais de 35 anos de tempo de contribuição. Lamentavelmente, faleceu em acidente de carro, não deixando dependentes. Carlos não poderá fruir por si ou por dependentes de benefícios previdenciários decorrentes de suas contribuições, nem caberá restituição desses valores a eventuais herdeiros. O princípio da Seguridade Social, que justifica essa situação é o princípio. Qual é? Bom, nesse caso, o princípio que caracteriza a situação narrada no comando da questão é o princípio da solidariedade. Por quê? Porque o Carlos, gente, ele trabalhou por 30 anos como empregado de empresa de informática e por pouco mais de 5 anos por conta própria, na área de software, perfazendo aí o total de 35 anos de tempo de contribuição. Quer dizer, diante dessa solidariedade junto à contribuição. Então, ele perfez mais de 35 anos de contribuição e faleceu em acidente de carro e não deixou, infelizmente, dependentes. Logo, ele não usufruiu de benefícios previdenciários nenhum. E como ele não deixou dependentes nos termos do quê? Vamos anotar aqui. Artigo 16 da lei, sempre ela, 8.213 de 91, não há o que se falar em pensão por morte. Vamos observar também o seguinte, que os herdeiros de Carlos não poderão receber os valores pagos nos 35 anos de contribuição e também não há que se falar em restituição, uma vez que o princípio da Seguridade Social, que justifica essa situação, é o princípio da solidariedade. Tá aqui, ó. Está aqui na letra C, princípio da solidariedade. Diante desse princípio, nós devemos entender que a Seguridade Social, ela será financiada o quê, gente? Por toda a sociedade. A gente já falou bastante sobre isso nos vídeos anteriores, depois dá uma olhadinha nas aulas anteriores que a gente já tem questões resolvidas aqui. Então, a Seguridade Social, ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das contribuições sociais. Mas vamos analisar cada uma das questões erradas, para que a gente possa entender por que ela está errada. A letra A fala sobre a universalidade da cobertura. A letra A, gente, está errada. Por quê? Falso. O princípio da universalidade de cobertura e do atendimento, previsto no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal de 1988, estabelece que a proteção social
deverá alcançar todos os riscos sociais que acarretem o estado de necessidade, e tal proteção deverá ser acessível a todos os residentes no país. Diz o artigo 194, gente. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E o parágrafo único. Nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, ou então, objetivos/princípios. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Letra B. Da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Letra B, também incorreta, falsa. Por quê? O princípio da seletividade na prestação de benefícios delimita o rol de benefícios e serviços a serem mantidos pela Seguridade Social. A distributividade direciona a atuação do sistema protetivo para as pessoas com maior necessidade. Como exemplo, podemos aí citar que os benefícios da assistência social serão concedidos apenas aos necessitados. Relembrando o artigo 194 da Constituição. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E aí vem o parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, que a gente chama de princípios. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. A letra C está correta, é o princípio da solidariedade. A letra D, da diversidade da base de financiamento. A letra D está incorreta, porque, em relação à diversidade da base de financiamento, a Seguridade Social possui diversas fontes de custeio, conforme estabelece o quê? O artigo 195, vamos marcar aqui, também já conhecemos, da Constituição Federal de 1988. E o que ele diz? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Até escrevemos aqui, né? Isso aqui é o artigo 195, gente. E aí vem as contribuições sociais. Vamos vê-las aqui. Inciso 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a linha A, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A linha B, a receita ou o faturamento. A linha C, o lucro. E o que diz o inciso 2? Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas, de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social. Inciso 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos. Concursos de prognósticos, loterias. Inciso 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, letra D, errada. E a letra E, do caráter democrático da gestão do sistema previdenciário. Letra E, na verdade, ela também está errada. Porque caráter democrático da gestão do sistema previdenciário, sobre isso nós devemos entender que a gestão dos recursos, serviços e ações da Previdência Social
deverá ser realizada mediante discussão com a sociedade. Então, notem que o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados, é um objetivo da Seguridade Social. Então, o gabarito correto é a letra C. O princípio da solidariedade está lá no artigo 194, não custa ler novamente. A Seguridade Social compreende um conjunto integral de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. E aí vem o parágrafo único: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. E aí vem eles. Inciso 1, universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4, irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 5, equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. E aí vem o inciso 7, finalmente, que diz caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Banca Quadrix. Em 1974, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, famoso INAMPS, que passou a fazer parte do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, juntamente com o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, e outras instituições. Acerca das características desse modelo de assistência em saúde, assinale a alternativa correta. Bom, para responder às questões, aí nós precisamos ter conhecimento sobre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, o INAMPS, o INAMPS. O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, o INAMPS, ele foi criado em 1977 pela Lei 6.439 e prestava serviços relacionados à assistência médica. Eu vou até anotar aqui que o INAMPS surge por meio da Lei 6.439 de 1977, tá? E aí vem as alternativas. Letra A. Os benefícios e serviços do INAMPS eram acessíveis a toda a população de trabalhadores formais e informais. Bom, o INAMPS, assim como a Previdência Social atual, possuía caráter contributivo, ou seja, somente os trabalhadores que contribuíam para o sistema eram beneficiários. Então, a alternativa A está incorreta. Falso. Letra B. Esse modelo de assistência incluía a participação da sociedade e medidas de promoção à saúde. Esse modelo de assistência, ele incluía somente trabalhadores que contribuíam para o sistema, certo? Então havia uma contribuição. Letra B, incorreta. Letra C, não havia participação da iniciativa privada. O INAMPS atendia somente os trabalhadores que contribuíam para o sistema, ou seja, havia participação da iniciativa privada. Letra C, errada. Letra D, a assistência em saúde era destinada aos trabalhadores com carteira assinada, inseridos no mercado formal de trabalho. Agora sim, nós podemos dizer que a letra D está correta. Por quê? Conforme a gente falou nas demais assertivas,
O INAMPS ele possuía caráter contributivo, ou seja, somente os trabalhadores que contribuíam para o sistema eram beneficiários desse instituto. Conforme dispõe o artigo 2º da Lei do INAMPS, a Lei 6.439 de 1977, o custeio era realizado pelos regimes de benefícios e serviços dos trabalhadores urbanos e rurais e dos funcionários públicos e civis da União. E a letra E? A gestão desse sistema era realizada pelos municípios. Ora, a gestão era realizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, o antigo MPAS, né? MPAS, sei lá como se diz isso hoje, nos termos do artigo 1º da Lei 6.439 de 1977. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Banca IBFC. Sobre a responsabilidade de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias pelas empresas, assinale a alternativa incorreta. Vamos buscar a errada. Letra A. Realizar o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. Bem, para responder essa questão, são necessários conhecimentos sobre a arrecadação e recolhimento das contribuições, conforme previsto na Lei 8.000, famosa já entre nós, 8.212 de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui plano de custeio. Aí vem a alternativa A. Realizar o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados e empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. A alternativa A está correta. Vamos marcá-la. Por quê? De acordo com o disposto nas alíneas A e B do inciso 1 do artigo 30 da Lei 8.212 de 1991. Certo? Vou até marcar aqui. Vamos escrever. Lei 8.212/91, em seu artigo 30, inciso 1, alíneas A e B. Letra B. Preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. A letra B também está correta, lembrando que nós estamos buscando a incorreta, né? Então vamos marcar aqui, está correta. O que dispõe a Lei 8.212? Está lá no artigo 32, inciso 1 da Lei 8.212 de 1991. Então, vou por aqui embaixo. Lei 8.212 de 1991, no seu artigo 32, inciso 1. Inciso 1. Vamos ver a letra C. Comunicar mensalmente aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Também está correta a questão, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, inciso 6. Lei 8.212 de 91, artigo 32, inciso 6. E eu acho que por uma questão de lógica já achamos a questão incorreta, né? Letra D. Descontar automaticamente dos segurados empregados que trabalham em mais de uma empresa o valor das contribuições sociais
que ultrapassam o limite do salário de contribuição. Vejam, nós temos que olhar o artigo 28, parágrafo 5º da Lei 8.212, porque ele prevê que há limite máximo de salário de contribuição, que é atualizado anualmente. Vamos pegar aqui o ano base 2021. Em 2021, esse valor esse salário de contribuição é de R$ 6.433,57. Vamos pegar aqui o salário base de contribuição, ou melhor, o salário de contribuição, que é atualizado anualmente. Não, vamos recomeçar. Refazer. Na letra D, temos que observar o quê? Prevê o parágrafo 5º do artigo 28 da Lei 8.212 de 1991, que há limite máximo do salário de contribuição, que é atualizado anualmente. Vamos pegar aqui o ano base 2021, ele foi de R$ 6.433,57, de acordo com a portaria do Ministério da Economia, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Diante dessa situação, não deve a empresa recolher percentual que ultrapassa esse valor, ainda que percebido em mais de uma atividade. Por fim, é importante a gente ressaltar que somente mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, conforme o artigo 91 da mencionada lei. Então, alternativa incorreta, vamos marcar em vermelho aqui, letra D. Vamos passar um traço. Vermelho, incorreto. Próxima. Banca Covest Copset. A Previdência Social no Brasil, ao longo de sua trajetória, passou por reformas que se configuram como ampliadoras de direitos e por contrarreformas que se caracterizam por serem restritivas de direitos. Quais alternativas abaixo constituem reformas ampliadoras de direitos? Número 1. A incorporação do direito à previdência ao sistema de seguridade social. Número 2. O valor mensal dos benefícios não inferior ao salário mínimo e a irredutibilidade desses valores vinculados ao último salário ou remuneração. Número 3. A criação do fator previdenciário como regra geral para o cálculo de aposentadorias. E o número 4, a vinculação do tempo de contribuição à idade para fins de aposentadoria. Nesse sentido, estão corretas. Vamos ver? E aqui nós temos os números nas alternativas. Letra A, 1 e 2 apenas? Correto. Correto, vamos marcar. Letra A. Realmente, a incorporação do direito à previdência ao sistema de seguridade social é uma realidade da nossa Constituição, pós-1988, e o valor mensal dos benefícios não pode ser inferior ao salário mínimo e também não pode ocorrer a irredutibilidade desses valores vinculados ao último salário ou remuneração. Os demais itens estão errados. Criação do fator previdenciário como regra geral para o cálculo de aposentadorias não é regra geral. E o número 4, vinculação do tempo de contribuição à idade para fins de aposentadoria. Não há uma vinculação entre tempo de contribuição e idade. São aí questões ou situações separadas. Próxima. No que se refere à cronologia das instituições que constituem o percurso histórico da criação da Previdência Social no Brasil, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta da mais antiga para a mais recente. Então tem que saber um pouquinho aqui da história da evolução da Seguridade Social no Brasil. Letra A. Instituto de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, primeiro. Depois, Caixas de Aposentadorias e Pensões, as CAPs. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS.
Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Vejam, vamos aqui analisar algumas questões históricas. Num vídeo anterior, que está aqui no nosso canal, eu vou deixar inclusive um card aqui, vai aparecer em algum lugar agora para você aí na sua tela, eu falo sobre a evolução da Seguridade Social no Brasil. Em 1923, foi promulgada a Lei Eloy Chaves, e essa lei ela criou os famosos CAPs, ou seja, Caixas de Aposentadoria e Pensão dos Trabalhadores Ferroviários. A doutrina majoritária considera o marco da Previdência Social brasileira, a publicação da Lei Eloy Chaves, que foi aí um decreto, na verdade, né? Um decreto-lei 4.682, de 24 de janeiro de 1923, que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensão, as CAPs, para os empregados das empresas ferroviárias mantidas e administradas pelas empresas. Então, pela ordem cronológica, nós já podemos dizer que primeiro nós temos as CAPs. Ok. Deixa eu anotar aqui. Pela ordem cronológica, primeiro nós temos as CAPs. E o que veio depois? Em 1933, já na era Vargas, Getúlio transforma as CAPs em IAP. O que era o IAP? Era o Instituto de Aposentadoria e Pensão, por categoria profissional. Na década de 1930, as 183 CAPs que já existiam foram reunidas em institutos de aposentadoria e pensão, chamados aí de IAPs. Esses institutos eram organizados por categoria profissional, dando aí mais solidez ao sistema previdenciário, já que contavam com um número de segurados superior ao das CAPs. E isso trouxe o quê? Tornou o novo sistema mais consistente. A partir daí surgiram o IAP, ou melhor, surgiram IAPs de diversas categorias, como o IAPM, que era dos trabalhadores marítimos, né? O IAPC, dos comerciários, o IAPB, dos bancários, e o IAPI, dos industriários, e assim por diante. O processo de unificação das CAPs em institutos perdurou até a década de 1950. Então, das CAPs vieram os IAPs. Em 1967, vem o quê? O INPS. E o INPS unificou todos os IAPs. Reparem que uma lei sempre vai aproveitando o instituto anterior, vai transformando o instituto anterior e tentando melhorar esse instituto. A incorporação de todos os IAP ocorreu em 1967, com a criação, por base de um decreto-lei, novamente, nós estávamos na ditadura militar, pelo decreto-lei 72 de 1966, do Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. E aí o que aconteceu? Ele se consolidou, né? O sistema previdenciário se consolidou dessa forma. Então, notem que esse instituto ele foi criado por uma lei editada em 1966 e ele entra em vigor em 1967. Para questões de concurso, às vezes aparece como ano de criação 1966, às vezes 1967, e ambas estão corretas, ok? Tá certo? Então, dos IAPs vieram, ou melhor, veio o INPS, na década de 1960. Em 1977, surge o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E ele reunia vários institutos. Ele reunia o INPS, o IAPAS, o INAMPS, o SEMI, a Central de Medicamentos, a LBA, a FUNABEM e o DATAPREV. Em 1977, foi instituído o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Então, vamos marcar aqui, é o SIMPAS. E o que fazia o SIMPAS? O SIMPAS era responsável pela integração das áreas de assistência social, previdência social, assistência médica e gestão das entidades
ligados ao Ministério da Previdência e Assistência Social. O SIMPAS contava com os seguintes órgãos: Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que era uma autarquia responsável pela administração dos benefícios, o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS. O IAPAS era uma autarquia responsável pela arrecadação, fiscalização, cobrança de contribuições e demais recursos. O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, que também era uma autarquia responsável pela saúde. A Fundação Legião Brasileira de Assistência, a LBA, era uma fundação responsável pela assistência social, principalmente a idosos. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, era uma fundação responsável pela promoção de política social em relação ao menor. A Central de Medicamentos, o CEMI, era um órgão ministerial responsável pela administração de medicamentos. E a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, aí chamada de DataPrev. Era uma empresa pública responsável por gerenciar os sistemas de informática previdenciários lá na década de 80. Prosseguindo aqui na nossa cronologia, em 1990, o SIMPAS ele é extinto. E ocorre o quê? Uma fusão entre o INPS e o IAPAS. A fusão do INPS e do IAPAS dá origem ao nosso querido INSS. Todos os órgãos do SIMPAS foram extintos, exceto a DataPrev, que existe até hoje, com a função de gerenciar os sistemas informatizados do Ministério da Previdência Social. A Constituição de 1988 foi a que reuniu no plano constitucional as três atividades da Seguridade Social: saúde, previdência social e assistência social, conforme previsto no Plano Beveridge, de 1942. Sobre este plano, clica aqui no card se ele apareceu. Se não apareceu, dá uma pesquisada aqui no canal, certo? Quando eu falo sobre a evolução da Seguridade Social no mundo. O Plano Beveridge foi um plano que foi lançado no Reino Unido, que deu muito certo, e o Brasil acabou copiando. Em 1990, a Lei 8.029/90 criou o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, mediante a fusão do INPS com o IAPAS. Bom, a gente não vai precisar ler aqui cada uma das alternativas, que basta ver qual é aqui a ordem cronológica. Começa pelo CAPS. Onde começa pelo CAPS? O A não, a letra B sim, a letra C não, a letra D sim, começa pelo CAPS, e a letra E não. Depois, os IAPs. A letra A não, já podemos até eliminá-la. Depois, a letra B sim, a letra C não, podemos eliminá-la. A letra D sim, e a letra E não. Então estamos entre as letras das alternativas B e D. Depois vem o INPS. Na letra B, depois do IAPS, eu tenho o INAMPS. E na letra D, eu tenho o INPS. Então, elimino a letra B e marco a letra E. Está corretíssima. Certo, gente? Aqui precisa estudar o material que eu deixei aqui no canal. Não deixa de buscar aqui no canal. Eu vou deixar no final desse vídeo. Procura no final do vídeo a indicação de vídeo. Eu vou deixar um vídeo sobre a evolução da Seguridade Social no mundo. Não deixe de assistir. Prosseguindo. Banca Amioski. O modelo de previdência social adotado no Brasil para o setor urbano não pode ser aplicado ao setor rural, uma vez que, bem, o cerne da questão, ele gira em torno do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, que está previsto lá no artigo 194, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. A uniformidade, ela diz respeito aos aspectos objetivos,
as contingências que serão cobertas. A equivalência toma por base o quê? O aspecto pecuniário e o atendimento dos serviços, que não serão necessariamente iguais, mas equivalentes na medida do possível, dependendo aí do tempo de contribuição, coeficiente de cálculo, sexo, idade, etc. Vamos para a alternativa A. O setor rural é subordinado ao urbano, cabendo a este, portanto, receber uma parcela menor do contingente previdenciário. Errado. Não existe subordinação entre segurados rurais e urbanos, mas sim equivalência. Então, essa palavra aqui matou, né? Não existe subordinação entre segurados rurais e urbanos. O que existe é equivalência. Letra B. Os trabalhadores rurais não contam com rendimentos regulares, nem se classificam de modo geral como assalariados. Letra B, pode marcar, correta. Os trabalhadores rurais não possuem obrigatoriedade de recolhimento mensal das contribuições previdenciárias, devendo recolher quando houver comercialização do excedente da produção, e em regra tal responsabilidade é do adquirente da comercialização, conforme prevê o artigo 30, inciso 10, incisos 11 e 12 da Lei 8.212 de 1991. Vou fazer uma flechinha aqui, que é importante guardar. Lei 8.212 de 1991, em seu artigo 30, incisos 10, 11 e 12. Certo? Prosseguindo. Vamos para a alternativa C. Está errada, mas vamos ver por quê. Os agricultores familiares, no geral, têm empregos assalariados formais, porém não contribuem com a Previdência Social. Errado. Como já foi mencionado, os trabalhadores rurais, eles deverão recolher as contribuições se houver comercialização. Ok? Não esquece isso. Falso. E a letra D. A inclusão dos trabalhadores rurais na Previdência Social foi tardia em relação a outras categorias profissionais. Também está errado. A inclusão não foi tardia. Na Constituição Federal de 1988, o trabalhador rural alcançou os mesmos direitos do trabalhador urbano e algumas garantias individuais peculiares a essa categoria. Então, letra D, errada. Alternativa correta, letra B. Seguindo, à luz da Constituição Federal de 1988 e das leis da Seguridade Social, julgue o item a seguir. São considerados princípios da Seguridade Social: a cobertura universal, a uniformidade e a irredutibilidade do valor dos benefícios às populações rurais e urbanas. Certo ou errado? Novamente, vamos nos remeter à Lei 8.212 de 1991, artigo 1º, parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. A linha A, universalidade da cobertura e do atendimento. E a linha B, uniformidade
e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Já a linha D é que fala sobre irredutibilidade do valor dos benefícios. A linha E fala sobre equidade na forma de participação no custeio. A linha F, diversidade da base de financiamento. A linha G fala sobre o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Não está escrito no dispositivo irredutibilidade do valor dos benefícios às populações rurais e urbanas. A CESP aqui, ela misturou dois princípios. Ok, de fato é proibido reduzir os valores dos benefícios, seja os da população urbana, seja da população rural. Mas não existe um princípio específico com esse nome citado acima. Então, a questão, a gente pode dizer que foi muito mal formulada, deveria inclusive ter sido anulada. Certo? Então, ela está errada, mas com controvérsias. Próxima. Banca CESP e Sebrasp. O sistema brasileiro de previdência é formado por um tripé com 3 regimes previdenciários. O Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, regime geral, a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, o regime próprio de Previdência Social, o RPPS, de responsabilidade do Tesouro Nacional, e o regime complementar. Várias reformas da Previdência foram implementadas com o objetivo de aumentar o grau de justiça atuarial do sistema e diminuir as disparidades entre o RPPS e o RGPS. A respeito da Previdência Social no Brasil, assinale a opção correta. Letra A. O valor das aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais civis, independentemente da data de entrada no serviço público, deixou de ser integral ou de ter por base a totalidade da remuneração. Ele ficou limitado ao teto do RGPS. Letra A está incorreta, porque há que se respeitar o direito adquirido dos servidores que estavam no serviço público antes do evento da emenda constitucional número 41, lá de 2003, quando foi feita a reforma. Essa reforma em específico. Letra B. No início da década de 70 do século passado, a relação entre número de contribuintes e número de beneficiários da Previdência Social era superior a 4. A tendência nas últimas décadas tem sido de redução dessa relação. A letra B está correta, porque atualmente a taxa de natalidade diminuiu drasticamente e a população ela tem envelhecido e aumentou a expectativa de vida após a aposentadoria. Então podemos marcar a letra B. Letra C. Mantida a tendência atual para o RGPS, a partir de 2030 deve aumentar o número de contribuintes do sistema para cada aposentado do INSS. A letra C está errada, porque é exatamente o contrário. A tendência atual é de envelhecimento da população e assim aumentará o número de beneficiários e não de contribuintes, ainda mais se falando de desemprego recorde nesses tempos que nós estamos agora em 2022, junho de 2022. Letra C também é falsa. Letra D. O regime de aposentadoria por tempo de contribuição é utilizado no Brasil e na maior parte dos países. Esse regime é benéfico e contribui para a sustentabilidade do sistema. Letra D, errada, porque a Emenda Constitucional 103 de 2019 extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Letra D, incorreta. Letra E. A ampliação de benefícios assistenciais previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, não influencia no déficit da Previdência. Errado, porque é de fato o contrário, uma vez que a ampliação de benefícios assistenciais influencia sim no déficit da Previdência. Letra F, errada. Nossa questão correta é a letra B. Seguindo. Banca VUNESP. A respeito da Seguridade Social,
e sua previsão na atual Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que, letra A, as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. A questão aqui exige conhecimento relacionado à disciplina constitucional ligada à Seguridade Social. Então vamos analisar as assertivas com base na Constituição Federal de 1988. A alternativa A, nós podemos dizer que ela está correta. Por quê? Conforme dispõe o artigo 195, parágrafo 1º, as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Seguindo, letra B, a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, incluindo as contribuições sociais, que devem incidir, dentre outras, de pensionistas do regime geral. Letra B, errado, né? Está incorreto. O que dispõe o artigo 195? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. E aí vem o inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Então, a letra B é falsa. Letra C. A Seguridade Social é caracterizada, dentre outros princípios, pela regionalidade de sua cobertura e irredutibilidade do valor dos benefícios. A alternativa C é falsa, está incorreta. Rege-se pela universalidade, conforme dispõe a Lei 8.212, de 1991, artigo 1º, parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. A linha A, universalidade da cobertura e do atendimento. A linha B, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. A linha C, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. A linha D, irredutibilidade do valor dos benefícios. A linha E, equidade na forma de participação no custeio. A linha F, diversidade da base de financiamento. A linha G, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Então, letra C, falso. Letra D, as contribuições para a Seguridade Social não têm incidência sobre gorjetas pagas aos segurados. Letra D também está incorreta. O que dispõe a Lei 8.212/91 em seu artigo 22? Vou até marcar aqui, fazer uma flechinha. Lei 8.212 de 91, artigo 22. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de, inciso 1, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Inclusive, as gorjetas de ganhos mais habituais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Letra E.
Não se admite que, mediante lei, possam ser instituídas outras fontes destinadas a garantir o custeio, manutenção ou expansão da Seguridade Social, além dos casos já previstos pela Constituição. A alternativa E está incorreta, conforme o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição de 88, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Então, letra D, falsa. Letra E, falsa. Questão correta, letra A. Muito bem, eu espero que você tenha gostado da nossa 6ª aula. Não esqueça de baixar o material que está aqui na descrição, é a apostila com as 200 questões que nós vamos ver durante as nossas aulas aqui, os nossos encontros. Ativa o sininho para que você seja notificado sobre quando tiver vídeo novo. Deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma força para o canal, porque o seu like é muito importante, isso vai recomendar o canal para mais pessoas, ok? Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula, 7ª aula, de muitas aulas que nós teremos aqui sobre Seguridade Social. Falou, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.